Bola Branca. Pinto da Costa dá bicada no Benfica para explicar como se renova no Dragão. Porto Sado apresenta lucro e crescimento de passivo. As seleções, a no Algarve e os Sub-21 na Islândia. Bola Branca na Renascença tem o apoio Betway, jogue com responsabilidade. Olá, João Fonseca, boa tarde. Boa tarde, Paulino. Hoje é dia de seleções, mas já lá vamos. Pinto da Costa não quer um caso Samaris no Futebol Clube do Porto. O presidente dos Dragões usou o exemplo do grego no Benfica para justificar as suas opções na gestão desportiva. Em cima da mesa estão as renovações de Diogo Costa, Fábio Vieira e ainda de Corona e Mbemba. Corona e Mbemba têm mantido resistência e Pinto da Costa usou o Benfica para explicar aquilo que não fará. Numa indireta à luz, anunciou que não trilhará o mesmo caminho dos encarnados com Samaris. O Benfica, para não chegar ao fim com custo zero e não dizerem que saiu, renovou o contrato com o Samaris. E depois, quando o contrato acabou, não quis, ainda teve que lhe pagar. Porque não compreendeu que é preferível deixar sair um jogador do que fazer contratos que depois não se podem cumprir. Portanto, é uma mudança da filosofia. É evidente que nós estamos atentos aos jogadores que nos interessam. Inclusive, já um jogador que renovou, que nós não tornamos público porque vamos tornar quando entendermos em conjunto, porque outros estão para fazer também. Portanto, estamos atentos, o futebol está atento, o engenheiro Luís Gonçalves e Vítor Bahia estão permanentemente sobre esses assuntos, portanto, os sócios podem estar tranquilos. Agora, loucuras de pagar 6 ou 7 milhões a um jogador para dizer que não saiu a custo zero, não. Quanto a Diogo Costa e a Fábio Vieira, são jogadores que nos interessam manter e que vamos manter. O dirigente abordou ainda a alegada polémica em torno dos negócios com o clube brasileiro Tombense a propósito das transferências de Evanilson, João Marcelo, Kaique e Wesley, estes três últimos da equipa B. Dá para fazer títulos com o branquear dinheiro. Então, o contrato que temos aqui é tão claro que nós vamos enviá-lo para o Ministério Público para, se for verdade que andam a investigar, não perderem tempo e poderem confirmar junto das entidades que aqui estão da veracidade do documento. Sobre a época, Pinto da Costa está satisfeito. Na Liga fala até de uma excelente prestação. Chegar a este ponto do campeonato com uma ida já à casa de um rival, estar a um ponto de um clube que ainda não foi a casa de nenhum dos rivais, nem teve nenhum jogo com os adversários diretos, que serão para eles o Porto e o Sporting, acho que é uma excelente prestação. E na Champions sublinhou o desempenho com o Atlético de Madrid e o despiste com o Liverpool. Empatar em casa do campeão espanhol é magnífico e o Liverpool foi um acidente que vocês, quem anda no futebol percebe que em cima do começo do jogo no aquecimento perder um jogador influente como o Pep e a 15 minutos de jogo perder o Otávio, que era fundamental na manobra, numa equipa jovem, isso sentiu-se. E foi, de facto, uma derrota com que não contávamos, mas que se compreende. Pinto da Costa, agora as contas positivas na SAD do Porto, mas com passivo a crescer. Os Dragões apresentaram esta terça-feira um resultado de mais de 33 milhões de euros de lucro, sublinhando ser este o melhor exercício de sempre da sociedade azul e branca. Mas atenção, que o passivo também aumentou e é agora de 526 milhões. O jornalista Luís Aresta acompanhou a apresentação do exercício relativo à última temporada. As contas da época passada fecharam com 33.405.000 euros positivos, mas o passivo total de 526 milhões, com capitais próprios negativos de 118 milhões de euros, não tranquilizam. O Porto acredita que até novembro a UEFA confirmará a saída do fair play financeiro. O administrador Fernando Gomes adverte, porém, que não há margem para desacertos na gestão da SAD. Da maneira que os custos com a equipa técnica e o plantel têm aumentado, e têm aumentado todos os anos, estes últimos anos, temos que ter uma gestão muito cuidadosa e, portanto, não há nenhuma folga relativamente ao futuro. Há sim, na inscrição dos jogadores na UEFA, há sim,
no equilíbrio entre compras e vendas. Há algumas regras que ficam mais flexíveis, que facilitam a gestão. Mas folga em termos económicos e financeiros, nem pensar, não existe. Numa próxima vez a UEFA não facilitará, avisa Fernando Gomes. Uma primeira negociação com a UEFA por não ter cumprido o fair play financeiro foi por mim e por meus colegas da área económica, tratado em diálogo direto e com uma certa compreensão. Se isto voltar a acontecer, eu não estou em crer que haja a mesma boa vontade para superar o prazo em que estas questões têm que ser trabalhadas. Uma boa campanha na Liga dos Campeões é importante para manter as contas equilibradas, isso e o mercado. E a ausência de vendas é preocupante. Até este momento o Futebol Clube do Porto não fez vendas. E durante a primeira parte da época não fez vendas. E isto é uma preocupação. Claro que ainda temos a janela de janeiro e ainda temos depois, se a época terminar regularmente em meados de maio, até 30 de junho para poder efetuar vendas e, portanto, de alguma maneira equilibrar aquilo que neste momento se encontra em déficit, digamos assim. Para o Porto, o ideal seria 80 milhões em mais-valias com vendas de jogadores. Fernando Gomes já ficará mais tranquilo se a SAD faturar no mínimo 50 milhões de euros. Apresentadas hoje as contas positivas na SAD do Futebol Clube do Porto. No Olival, a equipa preparou a deslocação a Massamá e ao campo do Real, onde sexta-feira vai defrontar para a Taça de Portugal o Sintrense. Sérgio Conceição já deverá poder contar com Otávio, que recupera de lesão contraída diante do Liverpool para a Liga dos Campeões. Seleção, ganhar ou ganhar. É o que resta a Portugal no braço de ferro com a Sérvia. O Luxemburgo é o adversário desta noite e mais um obstáculo rumo à qualificação para o Mundial do Qatar. Atenção que há a lotação esgotada, 18.500 espectadores. A seleção das esquinas joga num estádio talismã onde nunca perdeu, o Estádio Algarve. E Cristiano Ronaldo terá pela frente um dos melhores clientes do capitão português. O número 7 já fez 7 golos aos luxemburgueses e esta noite é em Ronaldo que voltam a depositar-se grandes expectativas. Contudo, a bola branca, Diogo Villa, um defesa que jogou no Etzela, equipa do Grão-Ducado, nas últimas 2 temporadas, fala de um claro favorito e que, marcando cedo, pode desequilibrar um opositor que nos jogos fora venceu na Irlanda, mas acabou goleado na Sérvia. Exatamente, porque pronto, eles ganharam 0, por acaso eu vi esse jogo na televisão, e depois acabaram por levar 4 na Sérvia, mas é como eu lhe digo, o Luxemburgo tem qualidade, mas se Portugal marcar cedo também pode criar um resultado volumoso, porque acaba por abrir a equipa deles e eles não sabem lidar muito bem com isso. Mas atenção que Fernando Santos já alertou para a evolução que os luxemburgueses têm revelado e ainda no último jogo, em casa, só perderam por 1-0 com a Sérvia. Diogo Villa, em bola branca, dá conta do crescimento da equipa do Grão-Ducado. No geral, o futebol lá tem evoluído muito, pelo que tem-se mostrado ultimamente. As equipas têm ido às competições europeias, têm andado sempre nos play-offs e tudo, e porque também tem bastantes jogadores a jogar nas melhores ligas na Europa, na Bundesliga. O Gerson estava na Ucrânia, agora acho que mudou, mas é sempre um jogador a terem atenção, que é o avançado deles. Mas eu acho que Portugal tem as perfeitas condições para sair do jogo com a vitória naturalmente. A verdade é que costumávamos ver a seleção do Luxemburgo nos últimos lugares, nestas fases de apuramento, e agora está Sérvia, Portugal e Luxemburgo, logo a seguir, à frente da Irlanda e do Azerbaijão. Exatamente. Isso vai de encontro ao que eu acabei de dizer, que o Luxemburgo tem vindo a crescer e apresenta qualidade, porque eu já tive a oportunidade de os ver a jogar, mesmo no estádio, e tem bastante qualidade no jogo. O defesa que esta temporada regressou a Portugal para jogar no Amarante destaca alguns jogadores da seleção luxemburguesa, em particular um ex-companheiro de equipa, Diogo Pimentel. É um bom jogador, tem lá o defesa esquerdo que também é português. Ele é o defesa esquerdo, também é um jogador que tem qualidade. Tem um meio campo bom, penso que é o Trinco, que joga na Bundesliga, não sei se é no Mainz. Tem um central que joga nos Estados Unidos, na liga principal também é o central bom. E tem um jogador que também destaco, aproveito já para destacar porque jogou comigo lá no Etzela, que é o Diogo Pimentel, que também foi chamado à seleção, que é português, que é alentejano.
e ficava todo contente que ele se pudesse estrear contra Portugal, porque... Portugal-Luxemburgo, esta noite às 19h45, sem Diogo Jota, que não recuperou da lesão e já regressou ao Liverpool, e com a arbitragem do francês Benoît Bastien. A bola branca especial vai começar às 7h30 da noite. Além do Portugal-Luxemburgo, também a Sérvia de Sevilar joga no grupo da nossa seleção. Os sérvios recebem Belgrado à mesma hora, 19h45. O Azerbaijão, a Irlanda do Norte, também deste grupo, joga em Dublin, um particular diante do Qatar. Sub-21, Portugal pode assumir hoje a liderança do grupo D em caso de vitória esta tarde na Islândia. A seleção comandada por Rui Jorge vem de um moralizador e histórico triunfo de 11-0 sobre o Liechtenstein. O Islândia-Portugal é em Reykjavik e começa às 4 da tarde. Neste grupo D, às 5 da tarde, joga-se o Chipre-Grécia e o Bielorrússia-Liechtenstein. Sexta-feira, o Estádio do Restelo e o Clube de Futebol Os Belenenses reavivam um dos mais emblemáticos e apaixonantes derbys do futebol português. Um Belenenses Sporting dos novos tempos a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. O Clube da Cruz de Cristo, atualmente penúltimo da Série E do Campeonato de Portugal, recebe o campeão nacional e terceiro classificado da Liga. Bola Branca ouviu um histórico do Belenenses. Stuck, antigo capitão, sublinhou que representará para os adeptos a reedição de um dos mais antigos e importantes derbys e clássicos do futebol português. Acho que é claramente, de certeza, um jogo emocional, principalmente para além dos jogadores, mas principalmente para os adeptos, que de certeza já têm saudades destes jogos, com um grau de emotividade e de rivalidade grande há muitos anos, por algumas razões menos positivas. O agora treinador do Sacavenense já defrontou a sua antiga equipa esta época no Campeonato de Portugal e perdeu por 5-1. Infelizmente nós tivemos já jogo com eles e não correu bem, e por isso é o reconhecimento de uma equipa boa. Naturalmente que o Sporting é favorito e é melhor, mas o Belenenses quer regressar aos campeonatos profissionais. Tem um excelente plantel, uma boa equipa, e acho que vai ser um jogo difícil, mas por muito que me custe dizer, o favorito claramente que é o Sporting. Tu que é por isso a pessoa indicada para explicar que Belenenses se apresentará diante do favorito Sporting. É uma equipa que em termos estruturais trabalha mais ou menos como o Sporting em 3-4-3 ou 3-5-2, conforme o posicionamento de um dos avançados, mais por dentro ou mais no corredor. Em termos ofensivos, é uma equipa que gosta de ataque planeado, tem 3 ou 4 avançados de muita qualidade, além de toda a equipa, mas individualmente os avançados são muito fortes, além da linha média, que eu também, se forem em princípio 2 jogadores que trabalharam comigo, o Mauro e o Rui, 2 bons jogadores, 2 bons executantes. Ainda agora apareceu também, e eles contrataram o Kikas, que também é um jogador que com muita qualidade. Tu que antigo jogador do Belenenses Sporting, sexta-feira às 8h45 da noite, jogo com relato aqui na Renascença, a partida em que Ruben Amorim deve dar minutos aos regressados de lesão Pedro Gonçalves e Gonçalo Inácio. Entretanto, a Liga divulgou, Pedro Porro foi distinguido como defesa do mês de setembro à frente do benfiquista Lucas Veríssimo e do seu companheiro Seba Coates. Está tudo em rr.sa.pt. Boa tarde, bom almoço.